Olá, você, tudo bem? E aqui é a advogada Fátima Burégio. Queridos, vamos falar hoje sobre uma situação de justiça gratuita. Gratuidade de justiça. Quando é cabível? Em que situações são cabíveis? Como é que o judiciário tem se inclinado ultimamente? Muitas novidades, muitas coisas têm acontecido, tá? E pode ficar por fora. Então, o que é que tem uma lei específica, a lei 1050 de 60, 1060 de 50, né? 1060 do ano de 1950. E ela fala sobre a questão das pessoas que não podem pagar a justiça. Ele entra e não pode, isso não pode ser um óbice, ou seja, isso não pode ser um impedimento para que o cidadão busque as vias judiciais quando necessário. Essa é uma questão. A outra questão é o novo código, o novo que já não é tão novo, que é de 2015, mas é novo ainda. O Código de Processo Civil, nos artigos 85 e diante, ele fala algumas questões sobre a questão da gratuidade judiciária. Novamente, facilitando, tá? E dizendo que o juiz pode apreciar com maior riqueza de detalhes aquelas pessoas que se encaixam na questão da gratuidade judiciária. Né? Contando que busque. E se você não tem condições, o que é que faz? Por isso que muitas vezes a gente orienta aqui, não pode, eu vou ficar sem fazer justiça ao meu opositor, eu vou ficar, não, você vai buscar a gratuidade da justiça junto à Defensoria Pública, ou talvez, muitas vezes, você até contrata um advogado, mas você não tem, porque por mais celeridade, por mais rapidez, pela urgência, por isso você foi procurar a defensoria, só tinha, era um agendamento que tinha que aguardar o quê? Uma semana, tal, não é? Isso pode acontecer, pode, por mais ágil que eles sejam, a gente não tem defensores ali suficientes em várias esferas, suficientes para atender a demanda naquele momento, naquela hora, naquela coisa, mesmo tendo em várias delas tem um setor de plantão, tá? Vamos aqui. Mas vamos dizer assim que a pessoa, a família, não, contrata. E coloca lá, a gente vê mesmo que a pessoa é simples, a pessoa não tem, contratou o advogado para resolver aquela situação que é tão urgente e tão gritante. E ali é colocada a situação da gratuidade, se pede a gratuidade da justiça. O juiz aprecia, pede, o advogado diligente já coloca algumas coisas, alguns documentos comprovando, olha aqui como ela é pobre, olha aqui o endereço dela, olha aqui a renda dela, a renda que não deve ultrapassar o que? R$ 3.000, tá? Olha a renda dela, olha a renda do esposo dela, olha os custos que ela tem com remédio, olha os custos que ela tem com isto, com aquilo. O juiz a tudo isto observa. Ela já foi beneficiária, se for uma renda menor, ela só recebe um salário mínimo, olha a renda menor dela, olha a renda menor dele. Então, o juiz concede, sim, a gratuidade da justiça. Após avaliar isto aí, o juiz, ele aprecia e ele valida a gratuidade da justiça. Eles são bem generosos nisso. O que não pode, né, e que se via, por isso que se tem leis específicas, o que se via era pessoas utilizando de toda forma a gratuidade da justiça, pedindo sem efetivamente confirmar que tinha aquele direito, tá? Então, assim, o juiz a tudo investiga. O que é que esse juiz fez? Isso chamou a atenção, essa notícia que eu vi aqui, não é? Uma notícia interessantíssima, aqui no portal do Migalhas, tá? E ele fala sobre uma negativa de gratuidade da justiça, que é um juiz de direito, vou dizer o nome da autoridade, doutor Rodrigo Fácio, com 2 Cs. Fácil ele não foi, ele foi difícil. Fácio da Silveira, da Terceira Vara Civil de São Bernardo do Campo. Não é? Ao indeferir, ele indeferiu o pedido da autora. A autora, ela questionava uma ação de empréstimo, aí me chamou a atenção, que é tudo nessa parte vinculada a banco, de empréstimo, de consumidor, essas coisas também me chamam a atenção, né? Que eu sou bem dinâmica, tá? Gosto de 3 áreas, namoro com 3 áreas, né? Eu namoro com 3 áreas, né? E uma hora eu caso com uma delas, eu namoro com 3 áreas. Mas o coração inclina muito mais, mesmo assim, eu gosto muito do viés da área trabalhista, né? E da área de direito das famílias e consumidor. São as 3 áreas, eu namoro com 3 áreas. Eu não tenho culpa de ter um coração grande namoradeira, não, eu namoro com 3 áreas.
tá? Então, esse caso aqui que envolve bancos, envolve o direito bancário, que é o direito civil, e envolve também o direito do consumidor, ela questionava o empréstimo consignado, né? Ela alegou que não tinha capacidade financeira, motivo pelo qual ela solicitou assistência gratuita, judiciária gratuita. Quando o juiz foi analisar a demanda, né, o magistrado negou o pedido da parte ao destacar ter visualizado a residência dela no Google. Ele deu um Google, né, Street View, como é que se diz aí em português? Ele viu a rua que ela mora, ele viu a casa pelo Google, ele deu lá, você sabia que pode isso, né? Você coloca lá e você vê a casa, você vê, então você tem uma ideia. Então quando ele viu, eu posso imaginar aqui a tremenda casa, não é? E ele respondeu: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Não era o caso daquela cidadã, aos olhos do magistrado. Né? Só que aí, pelo outro lado, convenhamos, e se aquela casa não fosse dela? Ela deu o endereço da casa que ela trabalha. Ela fosse doméstica naquela casa, ela deu o endereço da patroa. Quando o juiz foi lá no Google ver ali a rua, a casa, não, essa mulher não é pobre. Olha a casa que ela mora. Essa foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. A segunda história. E se ela fosse, está apenas como caseira da casa? O pessoal mora em outro país e ela fica lá como caseira. Então ela colocou o endereço residencial, esse endereço, como caseira, que ela fica lá, morando lá no quartinho lá atrás. Você entende que isso também teria que ser avaliado pelo juiz? E você entende que, óbvio, que eu não vou dar aula aqui para juiz, que ele observou tudo isto? Você entende que ele observou que ela disse que a casa era dela. Então, onde vem a diligência do advogado? Eu mesmo faço isso mesmo. Quando meu cliente chega aqui, eu vou aqui, qual é o teu endereço, por favor? Aqui, aí eu vou aqui discretamente, ele nem tá vendo, ele tá do outro lado, eu tô discretamente aqui, eu já tô vendo a casa dele. Eu vejo a casa, tá certo? Eu vejo a casa. E, por exemplo, vai pedir uma gratuidade, ou ele vai pedir um desconto, vai conversando comigo, doutor, eu não posso pagar não sei o quê, e tal. Com um salário desse, morando numa casa desta, andando com... Qual carro que você anda? Isso eu fazia também em defensoria pública, passei algum tempo na defensoria pública, tá? Então eu fazia muito isto. Então eu dizia, deixe a gratuidade, naquele tempo eu já dizia, há mais de 10 anos atrás, eu dizia, deixe a gratuidade da justiça para efetivamente os necessitados. Você anda com esse carro, moço, vai prejudicar aqui eu colocar, porque quando colocar aqui a placa do seu carro, o carro que o senhor anda, a gente vai ver que o senhor não. O juiz vai ver, né? O juiz vai ver, o juiz não vai tolerar isso e a gente não vai se prestar a isso. Por favor, o senhor tem condições, contrate um advogado, o senhor vai contratar um advogado. Aqui o senhor não pode ser acolhido aqui, não pode nessa situação. Agora, tem situações também que a pessoa, mesmo tendo uma renda boa, mas a renda está toda comprometida. Eu tenho uma renda de 8 mil reais, sim, eu tenho uma renda, mas ela está toda comprometida e eu provo que eu não tenho, eu estou aqui à beira Tá bom, um problema de falta de educação financeira que precisa ser revista é a questão do superendividado, que a gente fala bastante, tá? Então, isso também, o juiz, gente, prestem atenção, e eu digo muito isso nas aulas que eu participo, né? E juiz gosta, porque eu falo a verdade, eu falo a linguagem deles. Eles já são juízes, porque eles não são bobos. Eles já são juízes, porque eles a tudo observam. Eles já são juízes, porque a tudo eles investigam, tá? Uma pessoa foi pedir, tem um caso também prático, a pessoa foi pedir gratuidade e justiça usando um celular como se fosse hoje o celular top dos tops. Não vou fazer propaganda dele aqui não, mas deu vontade, tá? O top dos top 14 que saiu há pouco. É o preço de um carro popular, gente. Mas o cidadão, às vezes, o cidadão mora, se o juiz der um Google aqui, ele vai ver a casinha que ele mora. Mora num casebre, mas ele anda com um Google, um celular de ponta daquele. E o magistrado colocou, nem o magistrado desfruta com a renda que tem, que você pode conferir a minha renda no portal da transparência, nem eu desfruto da condição de adquirir um celular neste preço.
Portanto, é negada para você, é negada a gratuidade de justiça para você neste caso. Você entende a disparidade, é você viver a irrealidade? Agora, outras vezes eu digo assim, você não tem culpa de você desfrutar de uma boa oratória. Você compra roupa popular, você veste em você e parece roupa de bacana. Você usa um adereço que qualquer pessoa não ficaria tão bem. Em você fica parecido uma joia de luxo ou uma bijuteria de luxo. Você compra roupas muito bonitas, mas você compra no brechó. Gente, eu tô dizendo isso porque é coisa que eu vivencio, que eu vivenciei já, tá certo? Então, assim, para mim, não tenho essa vergonha de chegar aqui e falar. Na faculdade, tinha uma calça preta que eu usava, né? Vinha da faculdade e eu lavava ela para usar no outro dia. Então, aquela calça preta, eu digo, meu Deus, o que ela sentou no banco da faculdade era uma coisa séria. Por quê? Porque eu não tinha condição de comprar outras calças. Então, aquela calça preta, preta é básico, né? Dava para toda a situação. Eu não tenho vergonha disso aí. Tinha dias que tinha que passar o dia todo dentro da faculdade. O dia todo na faculdade. E o que é que as meninas iam para a cantina, comprar isto, comprar aquilo. Eu não tinha. O que é que eu levava? Eu levava banana, água mineral, um suco, às vezes aquele suco feito, que já não era nem tão saudável, tá certo? Então, eu tomava, comia uma banana, ficava ali aguentando para chegar em casa e comer alguma coisa. Porque se eu levasse, eu não tinha nem a marmita térmica que fazia a comida se manter naquela quentura, para manter, a comida ficava azeda, eu não ia comer comida estragada. Eu ficava, mas a alegria era a mesma, e esta é a mesma alegria hoje, é a mesma alegria, tá certo? É a mesma alegria, nunca tive vida fácil, nunca desfrutei, nunca, assim, desfrutou disso aqui, nunca tive nada fácil, a vida nunca sorriu para mim, mas vamos filosofar? A vida nunca sorriu para mim, mas eu, enxerida que sou, eu sorrio muito para a vida. Tá certo? E não sou uma pessoa amarga, não sou uma pessoa infeliz, não. Eu falo aqui o que o que efetivamente eu desfrutei. E se hoje Deus tem me concedido algo que eu posso ali sorrir um pouco mais, eu não mudei, eu sou a mesma pessoa. E lembra, um dia desse alguém estava falando e eu disse, faz sentido. As pessoas que já passaram fome, você já passou? Passou não, né? Eu já passei. Eu sei o que é. Eu sei o que é que você está com vontade de comer. Uma comida gostosa. E você passar numa roseira e você pegar pétalas de rosa. Porque viu que em outros países era uma cultura comer pétalas. Eu já comi pétalas de rosas. É uma delícia. Experimenta comer uma pétala de rosa. É uma delícia. Eu já comi. Tá? Você sabe o que é você fritar um ovo e dividir com 3 pessoas? Eu já fiz isso. Tá? Você sabe o que você toda bacana, as pessoas chamarem, você isso e aquilo, e você chamarem você, doutora, senhora, não sei o que é isso e aquilo, e você entrar dentro de um brechó e ficar marcando ali nos locais que você passou, que você foi no brechó comprar roupas usadas. Você já usou roupas de outras pessoas? Você já usou roupas de pessoas até que já morreram? Pois é. Meus filhos já usaram. Na infância deles, eles já usaram. Roupas, morreu um cunhado meu, tá? E as roupas maravilhosas minha irmã me deu. Fátima, tu cede lá para a entidade que você faz parte, você cede lá. Eu disse, não, isso aqui vai ficar pro meu menino, isso aqui dá. Não, mas vai ficar franzino, então a roupa ficava muito larga pro meu filho, ficava larga. Eu disse, mas é o que temos para hoje. E eles vão usar. Nunca me senti menosprezada, diminuída por isso não, gente. Nunca senti, entendeu? Então, se eu quero o gosto de comer um camarão, um caviar, eu sei o gosto, já comi. Eu sei o gosto de comer e sei o mesmo gosto de comer um prato típico aqui do Nordeste, um cuscuz com ovo frito. Eu sei. Para mim, é indiferente. Então, assim, não me fez uma pessoa amarga, não me fez uma pessoa triste e não me fez uma pessoa... ou se algum dia chegar a ostentar alguma coisa, não. E não me faz ter um mínimo de inveja
de alguém que desfrute de algo melhor, disso, de aquilo. Não, na minha simplicidade, eu vou levando a minha vida e sabendo efetivamente como viver. E ainda do pouco que tem, que se tem, do pouco que se é permitido, que se tem, ainda ter que estender a mão aos demais. Porque só sabe, como eu falei, só sabe o que é fome quem já passou fome. Quando você vê no semáforo uma pessoa pedindo, eu tô com fome porque eu não comi até então. Pode ser história, pode ser, mas abra ali a brecha do carro. Abra ali, dê uma moedinha, já ande com moedas fáceis. Eu ando com moedas fáceis. Abra ali e dê uma moedinha. Porque só sabe que é fome quem passou. Aí você pode perceber, eu digo assim, só quem dá moeda para esse povo que pede dinheiro, eu tô com fome, eu não comi ainda hoje. Quem dá é quem passou, porque sabe, é ruim, dói. É terrível. Por isso que eu tenho quase um pânico assim de comida. Eu gosto de geladeira cheia, gosto como é que chama assim? A despensa cheia. Gosto de olhar, mesmo que eu não coma nada, vivo de dieta, que a gente chega numa idade que não pode, eu digo não. Se comer morre, é ilegal, imoral e engorda, tudo agora é ilegal, imoral e engorda, né? Então não pode comer, tal. Então assim, a médica começa a colocar muitas restrições, né? Tudo engorda, tudo não sei o que, tudo isso, aquilo. E você fica, eu digo, quer dizer, eu trabalhei tanto, não posso comer não? A senhora mandou um dia desse, eu brincando com uma, eu disse assim, a senhora mandou comer farelo? Farelo de aveia. Olha, Fátima, você vai comer agora farelo de aveia. Eu digo, mas trabalhei tanto para depois de velha comer farelo. Mas ela ria, você é muito engraçada. Eu digo, doutora, porque da vida, não é? Da vida eu só tiro o lado bom. Qual é o lado bom? É comer farelo depois de velho? Tá bom, vou comer farelo. Agora eu tô comendo, tá comendo o quê? Olha, não me traga isso não, que eu não posso não. Que a médica disse que eu tenho que comer farelo. Eu tenho que comer farelo, comer farelo. Então, é isto a vida, gente. Então fica aí esta orientação de hoje, mesclada com um pouco de parecer, e não seja uma pessoa amarga, não seja, mas também questione, né? Veja a situação, né? Quando for, e serve também para os advogados, quando for justificar a situação fática financeira do seu cliente. Ele tem até uma condição, mas neste momento ele está todo enrolado. Então ele é pobre na forma da lei. Só se o juiz entender diferente. Se ele entender diferente, vai lá e se paga as custas. Nesse caso aqui, a primeira coisa que veio à mente foi essa. Eu digo, não. E se ela estiver na casa dos outros? E se ela for caseira? E se ela estiver só tomando conta da casa? E se ela mora no quartinho lá atrás? E se ela for empregada da casa? Ela colocou ali. Então tem um porém. Quando o juiz, eu quero só dizer a astúcia, né? A astúcia, a inteligência do juiz. Quando o juiz deu o Google lá, que foi ver lá a rua, a casa, o coisa, eu digo, não, aqui tem gratuidade não, vou cortar. Aí cortou. Não sei como é que o advogado vai agir nesta questão. Mas ainda teria, se fosse no caso dessas situações que eu estou, provaria a situação fática dela. De fato, essa casa aí tá aí, mas ela mora no quartinho lá atrás, que ela é caseira aqui, doutor. É porque eu esqueci, eu falhei, eu esqueci de avisar isso aqui. Ela é caseira, ela não tem essa condição. Aí se pode sim buscar uma brecha, a brecha na justiça, buscar e informar efetivamente, porque o juiz não vai, ele não vai além do que está nos autos. Ele vai trabalhar no que está nos autos. O que é que está nos autos? Está mostrando isso aqui, é isso aqui que eu vou trabalhar. O que está fora dos autos não existe no mundo jurídico, é isso que eu digo. Está fora, não existe. Eu não vou adivinhar, ele não pode ir além do que está desenhado para ele. Está aqui, está desenhado isso aí, eu vou trabalhar no que está desenhado para mim. Fica aí a nossa orientação de hoje, curta, compartilha e já se inscreve no canal. Tchau.